Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe. E uma boa tarde a todos. Gente, vocês sabiam que eu estava aqui refletindo algo sobre a palavra de Deus? Estava estudando aqui um pouco a palavra de Deus e eu refleti aqui em algo que aconteceu, né? Antes de Cristo, né? Eu estava refletindo aqui que no livro de Gênesis, capítulo 22, Deus ele pede o sacrifício a Abraão. Abraão ele tinha recebido a promessa de um filho, que ele abraçaria um filho na sua velhice, né, na sua idade. E Deus ele cumpre a promessa, né? Ele dá Isaac, né, a Abraão. Só que se passando um período de tempo, Deus ele pede esse filho a Abraão como sacrifício, né? E no capítulo 22 vai dizer que Abraão ele leva Isaac para ser sacrificado no monte a qual o próprio Deus ia mostrar, né? E Isaac ele sobe o monte com uma lenha, né? A qual ia ser ali colocado no altar, né? E eu refletindo nessa história toda, você sabia que Jesus também foi crucificado, né? E eu vi aqui uma tipologia de Cristo nessa história. Abraão significa ali, tem o significado de Deus, né? E Isaac tipifica Cristo. Abraão leva Isaac para ser sacrificado no monte. Só que sabemos que toda a história da Bíblia, Deus ele não recebe sacrifício humano, né? Deus ele não recebe. Deus ele não ia fazer com que Abraão matasse o seu filho. Deus ele estava apenas provando a Abraão, a fé de Abraão. E o que me chamou a atenção nessa história, Abraão ele teve fé suficiente para levar Isaac para ser sacrificado no monte, né? Só que não foi necessário, porque Deus ele vê a intenção do coração e a sinceridade de Abraão, né? Mas a moral da história, né? Jesus ele foi crucificado, né? Jesus ele carrega a sua própria cruz, ele é crucificado. O que eu achei interessante é que Jesus ele era o único filho de Deus. Em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, único, para morrer por toda a humanidade, né? Para que a humanidade viesse a ser salva. E Jesus morreu por nós na cruz, né? Jesus foi o sacrifício vivo e agradável a Deus. Você sabia dessa história? Pois é. Deixa seu amém, se você sabia, se você já conhecia essa história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.